E como sempre, estamos por aqui na área e claro que, como sempre falamos também, o finalzinho da aula anterior... Sempre dá um spoiler, sempre dá uma puxadinha para essa aula. E, na verdade, a aula anterior ganchinho. toda era de geometria analítica. Só que não tinha muita aplicação de fórmula, nada. Era mais questão de observação, localização cartesiana, plano cartesiano, toda essa ideia. E essa ideia toda é trabalhada na geometria analítica. Tá, mas aí deixa a gente falar um pouquinho. Então, a aula passada a gente falou de Enem, né? Enem. Ah, vou chegar mais pertinho pra gente ter uma conversa de olho no olho, né? Olho no olho, olho no olho. Vamos lá. A gente viu na aula anterior uma aula própria de Enem, né? Especialista, Isso. especial para Enem. E nessa aula caiu muito o plano cartesiano. Plano cartesiano, um robozinho que se locomovia no plano cartesiano, um robô anfíbio. Era de alguém que usava um aplicativo e queria saber de onde relacionamento. ficava melhor. Era uma questão que falava sobre os pontos, que andava para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Então, e aí a gente viu que a gente falou que deixou o gancho para essa aula, né? Então quer dizer que essa aula, o que a gente estudar agora, vai precisar de plano cartesiano? Vai precisar de plano cartesiano. Então já salientamos para a galera que você precisa saber colocar os pontos no gráfico, né? Precisa saber qual é o eixo X, qual é o eixo Y, para que lado é positivo, negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Precisa saber colocar um par ordenado, um pontinho lá no plano cartesiano para traçar algumas estratégias, algumas situações. E isso a gente vai ver na aula de hoje, porque iniciamos o assunto de geometria analítica. E você vai entender direitinho como assim, né? Geometria analítica. A gente também vai explicar esse conceito para você. Então, vem com a gente, aula de número 12. Vamos embora, olha lá. Então, vamos começar com a geometria analítica na sua primeira parte, onde a gente vai trabalhar o que mesmo? Ponto e reta. Na primeira parte, vamos falar sobre ponto e reta. E é importante nós entendermos o seguinte, olha só. A geometria se fundamenta em 3 axiomas, 3 definições que são aceitáveis, mas não têm explicações muito práticas. Ponto, reta e plano. A geometria analítica vai nos mostrar de fato que o ponto e a reta e o plano podem ser visualizados quando nós determinarmos coordenadas cartesianas, né, que é o plano cartesiano. Então a gente vai precisar do sistema cartesiano, né, de toda forma, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai dizer para vocês o significado de geometria analítica. É uma parte da matemática que relaciona a álgebra com a geometria, né? Então, em resumo, é o estudo da geometria, só que agora dentro do plano cartesiano. E o plano cartesiano vem de muito tempo, né? Quem criou, professor Maurício? Bom, quem criou o plano cartesiano ou quem utilizou o primeiro foi o nosso querido amigo René Descartes, com o objetivo de localizar pontos. E olha só, o mesmo objetivo que René Descartes teve para criar o plano cartesiano é o que o Enem hoje nos cobra nas provas. Essa localização de pontos, vocês viram que foi basicamente o que nós fizemos nas questões do Enem. Por exemplo, aquela questão do aplicativo de relacionamento. Era localizar o ponto, ou seja, o local onde aquela pessoa P ia ficar e ia conseguir ter uma comunicação com todos. Olha que interessante. Localização de pontos. Aí eu lembro que tinha uma questão de uma mulher que parou o carro também na rua 1 com a rua A e foi para o mercado não sei aonde e não sei o quê, e queria saber qual que era o ponto que dava o local certo onde a pessoa estava. Só localizar pontos. E René Descartes, há muito tempo atrás, já criou o plano cartesiano pensando nisso. E o nome, né, plano cartesiano, vem origina-se então da palavra Descartes, né, cartesiano. Então é em homenagem a ele mesmo. Mas será que você lembra? Ó, plano cartesiano a gente estuda desde pequenininho, na verdade.
né? A gente já vai localizando a casinha, a igreja, a escola, com aqueles quadradinhos lá, né? Já vai localizando no plano cartesiano de pequenininho. Então, a gente tem condição de lembrar muita coisa, tá? Mas, claro que depois, no 7º, no 8º, no 9º, vai desenrolando mais situações aí. Terceirão, minha galera, é só tique, né? É só tique de certo, porque é para dominar todos os assuntos. Ah, professor, peraí, não é assim? Não, eu não lembro. É assim, então, sim. se não lembra... É hora de lembrar, né? Então vamos. É hora do quiz! E vamos fazer aí perguntas e respostas e vamos verificar se a sua memória tá de boa. Vamos lá, então. Nosso amiguinho traz pra gente aí a perguntinha, né? Vamos testar os seus conhecimentos com relação ao plano cartesiano? Vamos lá? Vamos. Pergunta de número 1. No plano cartesiano, o eixo das abscissas é também chamado de... Esse aqui, quem prestou atenção na aula anterior sabe. Esse aqui sabe. O eixo das abscissas é o eixo X? É o eixo Y? Eixo Z? Ou eixo W? Nossa, eixo W. Até o Z eu já vi, mas o W eu não desconheço. É porque no Japão já está na 4ª dimensão já. Ah, tá. É verdade. Muito fácil, né? O eixo das abscissas, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, é o eixo... X. Muito bem, né? Então, olha lá, quando a gente tem as coordenadas cartesianas, o eixo das abscissas é o X. Pergunta, não, explicação então, né? E o eixo Y é chamado de eixo das? Ordenadas. E quando a gente tem um pontinho, né, que a gente vai ligar um valor de X com um valor de Y, a gente tem um par ordenado, né? Primeiro a gente dá o valor de X e depois o de Y, par ordenado. Beleza? Vamos relembrar agora os quadrantes também. Quem viu a aula anterior também tá sabendo, né? Isso. No plano cartesiano abaixo... O ponto E pertence ao 4º quadrante, ao 3º quadrante, ao 2º quadrante ou ao 1º quadrante? No plano cartesiano abaixo, o ponto E, ali o vermelhinho ali, ó, está em que quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Lembrando que os quadrantes estão em sentido anti-horário, né? Onde começamos... E onde vamos terminar? Vamos lá. Com certeza no primeiro quadrante. Legal. Fácil, né? Começamos ali com o primeiro quadrante, depois o segundo, o terceiro e o quarto em sentido anti-horário, né? Então aqui, ó, taranã, né? Primeiro, depois segundo, terceiro e quarto quadrante. Certinho? Beleza. Vamos relembrar eles aí, olha que legal. Primeiro, temos positivos para os valores em Y e positivo para X e Y, né? Depois, no segundo, negativo para X e positivo para Y. Terceiro, negativo. No quarto, positivo, negativo. Isso mesmo. Então, relembrando aí, qualquer ponto que não se encontrar sobre os eixos está localizado nos quadrantes. Da mesma forma, qualquer ponto que não está nos quadrantes está sobre os eixos, né? Beleza? Certo? Pergunta de número 3. No plano cartesiano abaixo, o ponto B tem qual coordenada? Ou seja, qual é o coeficiente no eixo X e no eixo Y desse ponto B? 3 e menos 3, 0 e menos 3, menos 3 e 3 ou menos 3 e 0? Qual pensa. Coordenada? É só ligar os pontinhos lá embaixo e lá em cima. Lembrando que o primeiro valor vem em X e o segundo em Y. Então, com isso, será que a gente tem menos 3 e 3 ou 3 e menos 3, professor Maurício? Bom, eu sei que os dois são, né? Ó, a gente sabe que é aqui, né? Menos 3 e a gente sabe que é em 3, né? Qual vem primeiro? X. E quem é X? Menos 3. Ah, aqui, né? Esse é o X e esse é o Y. Então, a resposta correta é menos 3 para X e 3 para Y. Muito joinha. Vamos de pergunta número 4? Vamos. Bora ver? Pergunta de número 4 na telinha. No plano cartesiano abaixo, o ponto F tem qual coordenada?
Ponto F, olha lá, está lá em cima do menos 1. As coordenadas deles são menos 1 e 0, 0 e menos 1, menos 1 e 1, ou 1 e menos 1. Muito bem. E aí, vamos pensando? Fácil, né? Como é mesmo? Se a gente já sabe que está em cima do eixo, um dos valores é 0. Então não é C nem é D, né? Um dos valores é 0. Agora é 0 para X ou é 0 para Y? Bom, está no eixo Y, né? Então acho que é então 0 está em pro cima do eixo Y, é 0 para X. Então com isso, letra B, muito bem. 0 para X, menos 1 para Y. Vamos finalizar com chave de ouro, pergunta de número 5. E agora? No plano cartesiano abaixo, o ponto D tem qual coordenada? Bom, se o anterior estava no eixo Y e o X era 0, esse está no eixo X, então 0 é o nosso Y, correto? Correto. Só tem uma que o 0 é o Y. Só? Qual que é? Podemos responder? Já, com certeza. Muito bem! Então, 2 para X e 0 para Y. E aí? E aí agora? Acertaram? Lembraram? E agora é com vocês. E aí, o que vocês acharam? Ah, tá! Agora eu lembrei. Então, pode vibrar, vai pra galera, porque agora, se você lembrou, então, dos quadrantes, quem é eixo X, quem é eixo Y, de localizar os pontos no plano, né? Fazer os pares ordenados. Então agora a gente pode avançar. Já. Eu acho que agora é o momento da gente dar um passo à frente. Então vamos lá, um passo à frente, todo mundo, por favor, um passo à frente. Vamos lá, porque é hora de a gente começar com a geometria analítica, que é um assunto específico para o terceiro ano. Então até esse momento, pouco se vê, né, sobre geometria analítica, na verdade. Né? Ele é mais especial no terceirão. Então a gente deixa várias aulas, inclusive a unidade 1, um pouquinho da 2, né? A gente começa na 1, mas a 2 vai muita coisa ainda de geometria analítica, né? Porque a gente tem no ponto e na reta, a gente tem na circunferência e depois a gente tem nas cônicas, né? Na verdade, o terceiro ano desse ano ficou meio mais mesclado, né? Porque nós demos uma ênfase à base comum. A nova base, né? E também demos uma ênfase ao Enem. Até porque a nova estrutura agora é justamente essa. Mas nós temos essas três e nós vamos mostrar, sim, né? Vamos mostrar. Ponto e reta, na circunferência e nas cônicas, né? Então temos muitas aulas aí. E as cônicas são legais por quê? Porque são rotações no espaço, né? Então precisa enxergar essa rotação. Verdade. Beleza? Certinho? Vem com a gente então, distância entre dois pontos. Como assim? Agora a gente vai mostrar para vocês. Olha lá. Uma vez que nós marcamos no plano cartesiano um ponto, e é até interessante porque na geometria plana nós dizemos que ponto não tem definição. Ponto é um axioma matemático, nós só representamos por uma letra maiúscula. Mas na geometria analítica ou no plano cartesiano, nós conseguimos perceber que o ponto ele tem coordenadas, ele tem localização, então ele é visível no plano cartesiano. E se eu marco 2 pontos no plano cartesiano, eu posso traçar uma reta que vai ligar esses 2 pontos. E essa reta pode ser mensurada, essa reta pode ser enumerada. Então é isso que vamos fazer agora. Vamos determinar o tamanho do segmento de reta que liga 2 pontos. Ah, tá. Mas tá fácil, né? Então a gente pega 2 pontinhos, né? Eles estão lá, ó, 2 pontinhos, beleza? E a gente conta as unidades assim que deu? 2 pulinhos? Isso. Ah, então pronto. A distância 3 menos 1, então temos uma distância de 2 pulinhos aqui, né? Beleza? Beleza. Agora aqui, então aqui a gente tem que ver quantos pulinhos andou, né? Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Mas isso quando eles estão alinhados, né? Quando eles se eles estão paralelos ao eixo X ou ao eixo Y, né? Porque aí ficou mais fácil, né? Aham. Ah, tá. E se eles estiverem assim, professor Maurício, atravessadinho? Aí nós vamos ter que mensurar o comprimento dele no eixo X e no eixo Y.
Ah, mas isso aqui parece um triângulo retângulo, né? Parece não, é. Ah, é? É Então, um triângulo é a retângulo. mesma coisa, tipo, que achar o Teorema de Pitágoras, na verdade. É isso mesmo. Ah, então fique atento, né? Porque o triângulo da figura é retângulo, então a gente pode usar o Teorema de Pitágoras. Top, né? Que legal. Beleza? Beleza. Vamos que vamos, então? Então, se a gente pode usar o Teorema de Pitágoras, vamos lá. Vamos lembrar do Teorema de Pitágoras? Vamos. Olha lá. Com base no Teorema de Pitágoras, se construiu uma expressão geral. Ou seja, o A é a nossa hipotenusa, o B é um dos catetos e o C é o outro, né? Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Já? Já. Beleza? Só que a gente vai fazer uma transformaçãozinha aí, né? É, porque os catetos, na verdade, são as variações no eixo X e no eixo Y, né? Então, ao invés de dizer que eu tenho um cateto, eu tenho uma distância, que foi o que nós fizemos lá atrás. Nós calculamos a distância no eixo X e a distância no eixo Y. Pegamos o final menos o inicial e encontramos as suas distâncias. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variação do eixo X mais a variação do eixo Y, ambos ao quadrado. Muito bem. Ah, então é a gente pegar o x do ponto B menos o x do ponto A, o y do ponto B menos o y do ponto A? Isso. E elevar ao quadrado? Mas se ficar negativo aqui dentro tem problema? Ao quadrado fica positivo. Ah, tá. Então não tem problema. Então não faz diferença eu fazer o B menos A ou A menos B. Só que eu tenho que fazer assim, se eu fizer A menos B para o X, tem que ser A menos B para o Y também. Tá. Então se eu fizer B menos A para o X, B menos A para o Y. Isso. Melhor, né? Então assim, olha aqui que legal. Melhor do que a teoria, né? É quem mesmo, melhor do que a teoria é a prática, né? Então, quando a gente visualiza assim a equação, às vezes a gente fica um pouquinho... Dá logo mesmo. Acha um pouquinho estranho, né? Mas é só trabalhar com os pontos. E a gente vai mostrar isso para vocês. Tem como a gente fazer geometricamente, que é olhando aqui, né? E fazendo... Associando o que foi feito lá anteriormente, né? Sim, no slide anterior. né? E tem vejo como quanto é o fazer tamanho. algebricamente, calculando, né? Eu particularmente sugiro que vocês consigam enxergar aqui, ó. Qual que é o tamanho do X? 3. O tamanho do Y? 2. Faz Pitágoras. Porque, às vezes, você pode fazer aqui XB menos XA e o outro YA menos YB. Você trocou a ordem para um e para o outro, aí dá diferente. Isso mesmo, né? Então, olhando a fórmula, às vezes a gente fica um pouquinho assustadinho, mas se a gente fizer os exercícios, vai Aí ficar fica mais fácil. né? Bora, então. Aqui nós vamos fazer os dois. Nós vamos fazer usando a equação e aí depois a gente coloca no plano e acha também. Então vamos lá? vamos. Então, olha com a gente lá na telinha. Então, a gente tem dois pontos ali, né? Tem o ponto P, tem o ponto Q e tem o ponto C e D, né? E a gente vai fazer para os dois, certo? Oh, vamos ter que fazer um de cada vez, né? Por causa do espacinho, né? Aham. Tá os dois na mesma página. Mas assim, o P não tem distância, não é? Entre o ponto P e Q. O P e Q são coincidentes? É. Então nós vamos fazer só o C e D, né? Vamos lá, vamos marcar aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 5, a gente tem o ponto P, que é congruente com o ponto Q. Por que será? Porque na hora que a gente colocar aqui na equação, ó, o x do B menos o x do A vai zerar. 5 menos 5, 0. O y do B menos o y do A vai zerar. 5 menos 5, 0. E aí, 0 mais 0, 0 ao quadrado, 0, mais 0 ao quadrado, 0, tudo vai dar 0, então a distância fica sendo 0 mesmo. Não tem distância porque eles estão no mesmo lugar, certo? Agora vamos ver o C. O C tem 0 para x, menos 4 para y. Aqui? Isso. E tem o D, né? Esse é o C. E o D, menos 3 para x. Lá atrás. Ixi. E 0. Isso. Não ficou muito bom de desenhar, porque a distância entre eles está aqui, né? Então é o mesmo que fazer a hipotenusa desse triângulozinho ao quadrado aqui, né? Isso. Desse triângulozinho retângulo, né? Mas vamos à equação? A equação nos diz que nós temos a raiz do x do... Vamos começar pelo x do C? X do C menos o x do D ao quadrado. Mais o y do C, menos 4, menos o y do D ao quadrado, certo? Certo. Quem é o D? É a raiz dessa galera aqui. Vamos lá. 0
menos 3 é 0 mais 3, né? Isso. 0 mais 3? 3. 3 ao quadrado. Mais menos 4 ao quadrado? Menos 4. Já vamos colocar a resposta? Não, vamos deixar assim. Menos 4 ao quadrado. Distância vai ser igual. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 ao quadrado, 16. E aí a gente tem a raiz de 25, que é 5. Oh, beleza. Então a distância aqui, no caso, é 5, né? E aí a gente lembra dos números pitagóricos, né? Se a gente tem um cateto valendo 3, outro cateto valendo 4, a hipotenusa só pode ser 5, né? Os números de pitagóricos, né? Da terna pitagórica, esse é o nome que eu queria lembrar, a terna. Beleza? Então vocês viram que de P para Q não tinha distância porque já ia zerar, né? E de C para D ficou dessa forma aí. Distância 5. Beleza. Muito prático, bem simples. E você pode seguir com a fórmula ou pode resolver usando o triângulo. Vamos de exemplo 2? Vamos lá? E agora? A distância do ponto A ao ponto B é igual a 3. Eita, agora deu a distância. Calcule o valor da abscissa A. Bora colocar na equação, né? E aí depois a gente coloca no gráfico também? Pode ser. Vamos lá, então a gente tem que a distância é igual a raiz do x do B menos o x do A ao quadrado, mais o y do B menos o y do A ao quadrado. Aí tem que usar sempre isso, professores? Tem que usar sempre isso, porque ele aqui norteia, né? Direciona. Vamos lá? A distância, então, vai ser a raiz x do B, 0, x do A ao quadrado, mais y do B, 2, y do A, 1 ao quadrado. E esse D aqui, essa distância foi dada, ele disse que a distância era igual a 3. Então a gente pode substituir aqui já, 3 é igual, vamos lá? 0 menos A ao quadrado. Menos A ao quadrado. Menos A ao quadrado, né? Porque o 0 não precisa para... não influencia. 2 menos 1? 1 ao quadrado. E agora a gente pode fazer aquele recurso, né? Elevar tudo ao quadrado para a gente poder tirar da raiz. Isso. Como assim, professora? Elevamos tudo ao quadrado, porque aí a gente vai ficar com 3 ao quadrado, 9, e raiz ao quadrado, tira daqui. Isso. Aí vamos ficar só com A ao quadrado mais 1. Já lembrando que ficou A ao quadrado porque nós resolvemos a potência, tá? Menos A ao quadrado é menos A vezes menos A. Que vai dar A ao quadrado. Como eu não quero o A negativo, eu vou passar o 9 para cá, beleza? Beleza. Então vamos ficar com A ao quadrado é igual a... 9 menos 1. Isso. Na verdade, passa 1 para lá, para o outro lado. Né? Na verdade, passa 1 para lá, né? 9 menos 1, isso mesmo. Que vai dar... 8. Mas eu não quero o A ao quadrado, né? Eu quero o A, ele está pedindo o A. O A vai ser a raiz de 8, né? Porque a gente vai estar com um quadrado e a gente precisa tirar o quadrado. Então, o A vai ser a raiz de 8. Podemos deixar assim, podemos fatorar, mas também aqui não vai fazer muita diferença, né? Isso. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. 2 vezes 1,4, né? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1,4 vai dar 3, alguma coisa, né? É bem pertinho da raiz do 3, né? 2,8 ou 0,9. É, porque raiz de 9 já é 3. Belezura? Beleza. E aí, até aí tudo bem? A gente fez 2 exemplos da distância entre 2 pontos, tá? É bom vocês irem anotando, tá? Anotando as equações, anotando os exemplos, porque vai vir um tanto de coisas por aí, né? E aí vocês precisam estar mais adaptados aí com a nova ideia que é a geometria analítica, tá? Mas não é difícil. O negócio é a gente saber enxergar o que está acontecendo, né? A gente entender o que a gente está fazendo. Então, aqui no caso, a gente está fazendo a distância entre 2 pontos que estão lá no plano cartesiano e a gente está encontrando essa distância. Se ela for horizontal ou vertical, é fácil. É fácil, só olhar e contar os pulinhos. Agora, se está inclinado em diagonal, aí a gente vai ter que resolver basicamente pelo teorema de Pitágoras, tá? Ah, professora, precisa de tudo isso? A gente poderia já pegar a medida, né? Em vez de fazer a variação. Aqui, igual tá aqui no e pegar a medida. Pegar o 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, que vai
vai dar a igualdade do 5 ao quadrado. Mas vamos dizer que não deu a distância e está querendo, a gente vai precisar das coordenadas. Por isso é bom lembrar da equação. É bom equação. já ir se acostumando e lembrar da equação, tá? Isso. Mais um pouquinho de conhecimento. Nessa aula a gente vai falar sobre coordenadas do ponto médio. Então, o ponto médio é o que mesmo? Bom, o ponto médio de um segmento de reta é o ponto que separa o segmento, ou seja, divide o segmento em duas partes com medidas iguais. Ah, como assim? Vamos ver? Olha lá Vamos uma lá. figura, né? Como se fosse uma ponte aqui. Isso, nós temos aqui uma ponte e aqui embaixo nós temos o ponto médio. E nessa ponte já fica bem claro que esse ponto médio eu posso levar lá para a parte de trás e lembrar que aqui eu tenho uma parábola da minha equação. Olha só, tenho aqui a parábola da minha equação. Ah, então falando já de equação do segundo grau, Equação do segundo né? grau, isso. Aqui eu tenho o meu ponto médio e olha só que interessante. Aqui eu vou ter o meu ponto médio, que é o meu x-vértice, e aqui eu tenho as minhas coordenadas do meu y-vértice. E aí fica bem claro de perceber que o meu x-vértice é exatamente a metade da soma dos meus x1 e x2. Então é fazer a média aritmética entre o ponto A e o ponto B? Perfeito, As isso coordenadas mesmo. do A mais as coordenadas do B, somadas e dividido por 2, a gente tem o ponto médio. Perfeito. Ó, o x-vértice é igual o x uma linha mais o x duas linhas dividido por 2. Esse é o nosso x do vértice. E o y do vértice? É só fazer a mesma coisa então? Y do B? Não, porque o y não vai ter as coordenadas 1 e 2. Do y vértice, para achar o y vértice, só pegar o x vértice. Não, mas eu tô falando do y médio. Não, o y não vai ter o médio. Tem x médio e tem y médio. Ah, não, mas aí você tá falando eu tô falando da equação do segundo grau. Ah, você tá falando da parábola. Não, aqui nós estamos falando do ponto médio, sim, né? sim, aqui não. Aqui para eu encontrar, porque aqui é uma reta. Sim. Ela estava dando a parábola. Ah, Na tá. reta, metade vai ser a do x e a do y. Então eu tenho xa mais xb dividido por 2 e no y também. Ya mais yb dividido por 2. Ah, então ficaria assim, né? Vamos lá, basta fazer a média aritmética dos pontos que a gente tem aí, né? Isso. Olha lá, o x médio a gente vai pegar o xa mais o xb e dividir por 2. E o y também, yb mais ya somados dividido por 2. Com isso, aí a gente tem o nosso x médio, ou seja, a metade, né? Soma as coordenadas do x, divide por 2, soma as coordenadas do y e também divide por 2. Anotem, tá? Vamos anotar? É hora do coração da aula, as equaçõezinhas do ponto médio. Exemplo? Vamos praticar? Bora. Determine M, ponto médio de AB, nos seguintes casos. Aí tu pulou pro 2 já. É, foi sem querer. Aí, ó. O ponto A é 3 e 4 e o ponto B é 5 e 6. E ele quer as coordenadas do ponto médio. Dá pra fazer até mentalmente, né? Isso. Porque se eu vou somar os valores de x, ó, 5 mais 3. 8. Dividido por 2? 4. 4. Eu já sei que o meu x médio é o 4. E se eu fizer agora a soma dos y? 6 mais 4? 10. 10 por 2? 5. Ah, então eu já sei que o meu y médio é 5. De toda vez, né, de toda forma, a gente pode fazer junto com vocês aqui. E também depois fazer isso graficamente, tá? Bora ver? Olha lá. Temos o x médio, então. Vamos fazer o x médio. Vamos fazer aqui antes de... Espera aí. Opa, desculpa, avancei muito. Aqui. Vou fazer o x médio. Depois a gente apaga para fazer o desenho. O xa. Quem é o xa? 3. Ó, o x do A. Quem é o x do B? 5. O 5. Dividido por 2. Então, o meu x médio vai ser 8 dividido por 2. O meu x médio vai ser 4. E o y médio? O y médio vai ser agora, vamos fazer de outra cor até, o y do A, o y do B. Então, 4 mais 6 e divide por 2. O y médio vai ser 10 por 2, o y médio 5. Beleza? Vamos lá, y médio.
5. Aí, claro, né? Então, a gente já tem a coordenada do ponto médio. Então, o meu ponto médio, ele tem coordenada 4 para x, 5 para y. Na verdade, não tem aquele sinal de igual, né? E esse m parece um n, né? Vou fazer mais uma perninha aqui. Beleza? Vamos colocar isso graficamente agora? Olha lá, vamos apagar aqui o x médio, só para a gente poder localizar. Primeiro, vamos localizar o ponto A. O ponto A é 3 e 4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto A. O ponto B, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. Aqui? 5 e 6? 3 e 4, 5 e 6, isso. Tá. E aí eu tô querendo o ponto médio, né? O ponto médio vai estar aqui no meio? Isso. É o 4. E o 5. Ai, peraí. 2, 3, 4, beleza. Depois 5 e 6, tá certo, né? Vai ser 4 e 5? É porque tu... 1, 2, 3, 4. 4 no meio aí. Aham. E 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por que ele ficou fora? Tem algo de errado, não está certo. Apaga de novo. Vamos lá, vamos fazer aqui. 3 e 4. 3 e 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, aqui. Isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Agora, 5 e 6. 4, 5. 3. Aqui, 5. Agora sim. Agora sim. 4, 5 e 6. Taranã, taranã. Ah, tá, beleza. Agora sim. Tinha marcado um pontinho errado aqui. Vocês já viram que já deu erradinho, né? Esse aqui que é o 4 com o 5, que é o nosso ponto médio. É que ficou muito miudinho aqui, por isso. Você viu que já acusa, né? Rapidamente o plano cartesiano fala assim, ei, alguma epa, coisa epa, tá epa. errada. Isso mesmo. Vamos lá, então? Mais um exemplo? Vamos lá? Exemplo de número 2. Determine m, ponto médio de AB, nos seguintes casos. Aqui o nosso ponto A é 5 menos 4 e o ponto B é menos 3 e menos 6. Então vamos lá, né? X médio, vamos pegar a canetinha, pera aí. O X médio vai ser o X do A, quem é o X do A? 5. Mais o X do B, quem é o X do B? Menos 3. Muita calma nessa hora, temos que olhar os sinais, tá? Então fica tranquilo. Dividido por 2. O meu X médio vai ser 5, mas com menos sobre 2. Ou seja, o meu X médio vai ser 5 menos 3? 2. 2 sobre 2? 1. Muito bem. Agora vamos de Y médio. O meu Y médio é igual ao YA. Quem é o YA? Menos 4. Menos mais o meu YB, que é menos 6. Dividido por 2. Então, o Y médio vai ser menos 4 menos 6, né? Ou seja, meu Y médio vai ser menos 10 sobre 2, que vai dar menos 5. Muito bem. Vamos colocar isso na prática? Vai dar aqui? Não vai dar. O desenho tá... o nosso plano cartesiano não está com o lugar certo aqui do Y, no sentido de colocar o menos 6 aqui, a gente não vai conseguir. Não, mas o menos 6 é no Y, é para baixo. Menos 4 cabe. Não, porque está no menos 3 aqui também, né? Vai ficar meio puxadinho para fazer aqui. Tinha que sair um eixo Y, um eixo X mais centralizado ali para poder fazer e dar certo. Beleza? Beleza. A gente pode tentar fazer sem, né? Só se a gente desenhar. Sim. Se a gente sem ele aqui dá. Então vamos lá. Temos aqui um eixo Y e um eixo X. Aí a gente vai localizar aqui, ó. Quem é o meu ponto A? 5 para X. 1, 2, 3, 4, 5. E menos 4 para Y. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o meu ponto A. Meu ponto B, vou fazer de azul também. Ponto B, menos 3 para X. 1, 2, 3. E menos 6 para Y. Lá embaixo. 4, 5, 6. Beleza. Então, temos aqui um ponto A e um ponto B. Agora, vamos para a parte do ponto médio. 1 para X. Isso, menos 5. E menos 5 para Y. Exatamente aqui, ó. É o ponto médio, o ponto do meio aí entre os segmentos dos pontos, no segmento do ponto entre o A e o B, nós temos o ponto médio aqui. Ponto Beleza. M. Beleza? Certinho?
Olha aí que legal, né? Então fizemos aí 2 exemplos de distância entre 2 pontos e 2 exemplos de ponto médio. Então já vamos trabalhando nesse sentido aí para vocês irem compreendendo e praticando e tudo mais, né? O assunto é novo, né, professor Maurício? Vamos dizer assim, né? O assunto é novo. Mas não é tão novo, porque plano cartesiano nós já estudamos. Conhecido. Você já sabe. Colocar pontos no plano, também já sabem. Agora aqui, os cálculos aqui, por exemplo, distância entre os pontos. Teorema de Pitágoras, nós já vimos. Variação dos pontos, x e y. Ah, isso eu nunca vi. Já sim, para e pensa. Física, ΔS, ΔT, variação de espaço, tem espaço final e espaço inicial. Quer dizer, o terceiro ano faz o quê? Ele organiza tudo para que você possa entender. Mas isso tudo aqui é a coisa que já viram. E o ponto médio ficou já marcado, que é a média. Verdade. E para finalizar, como sempre, nossa aula temos o Brincando com os Números. Vamos lá na telinha, então, ver qual é a perguntinha da aula de hoje. Bora ver? Brincando com os Números, a perguntinha, vamos ver. 5 irmãs estão em um quarto. 5 irmãs estão em um quarto. Ana está lendo. Teca está cozinhando. Kátia está jogando xadrez. E Maria está lavando roupa. O que a quinta irmã está fazendo? Ah, tá vendo televisão, com certeza. Uma está lendo, outra está cozinhando, outra está jogando xadrez e a Maria está lavando roupa. 5 irmãs, o que a quinta irmã está fazendo? Vendo televisão. Use o seu raciocínio lógico. Que isso, gente? Use o raciocínio lógico e pense e descubra o que a quinta irmã está fazendo. São 5 irmãs num quarto. Meu Deus do céu, difícil essa? Não, essa é muito fácil, tá? Beleza? Tudo bem? Beleza. Pensa, pensa e traga a resposta, a solução junto com as atividades de sala que já vem vindo por aí. E claro, né, a prática que vai nos levar ao sucesso. Então a gente aprende a teoria, os conceitos, né, as características do assunto, mas é na hora dos exercícios, na hora das atividades que surgem as dúvidas. O negócio dá uma embrulhada. Que dá uma engrenada. Então assim, ó, dica de sempre, né, junte com seus colegas. O assunto é novo, não tão novo, mas muitas coisas são novidade, né? Então assim, ó, junta aí com um coleguinha, faz em dupla, faz em trio, discute as ideias, troca experiências, que com certeza dá um melhor resultado, né, professor Maurício? Com certeza. E a geometria analítica, eles precisam olhar para ela como sendo meio que uma álgebra e a geometria. Tá? Porque tá ali, ó. Nós pegamos formas geométricas e escrevemos equações. Então, isso é a geometria analítica, é você equacionar e de maneira bem prática, porque você viu triângulo, retângulo. Olha aí. O pitagórico, ternas pitagóricas. Se você lembra disso, 3 e 4. Opa, é 5. Certeza, não vou nem bater cabeça, é 5. Sim, sim. Já era. Mas sempre vai trabalhar com as coordenadas, tá? O x do ponto A, o y do ponto A, o x do ponto B, o y do ponto B. É isso que vai entrar na jogada, tanto para a distância entre os pontos, quanto para o ponto médio, tá bom? Beleza. E o que a gente faz? Com a equação, com a fórmula, a gente também consegue verificar que no plano cartesiano dá a solução também. Tem que bater, né? Uma coisa tem que estar conversando Isso. com a outra. O plano ele acusa na hora. Você viu aquela lá, hora ali a gente parou desalinhou um o ponto, desalinhou o ponto, e já na hora ele fala assim, ei, apaga. De errado não está certo. Volta lá, dá uma olhadinha. A melhor coisa quando é assim é apagar, né? Que foi o que a gente fez. Apaga tudo e faz marca de novo e aí sim você encontra aí de certeza o valor correto, tá bom? Ficamos por aqui. Já a gente está de volta com revisão e as correções. Até lá!